Bom, gente, a tensão crescente entre os Estados Unidos e Rússia, as duas maiores potências nucleares do planeta, tem forçado a comunicação direta entre os dois países em momentos de tensão muito grande. Então, no início desse mês, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, recebeu uma ligação inesperada de seu homólogo russo. Desde o início da guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022, Austin e o ministro da Defesa russo conversaram por telefone apenas 5 vezes, quase sempre por iniciativa do Pentágono. Recentemente, no dia 25 de junho, Austin entrou em contato com o novo ministro da Defesa russo, Andrei Beluzov, para manter as linhas de comunicação abertas. Essa foi a primeira ligação entre os dois desde que Beluzov, um economista, substituiu Sergei Shoigu em uma reestruturação no Kremlin, que, como vocês lembram, aconteceu em maio. Então, no dia 12 de julho, Beluzov ligou para Austin com um aviso de que os russos detectaram uma operação secreta ucraniana contra a Rússia, que eles acreditavam ter o aval dos Estados Unidos. Beluzov perguntou a Austin se o Pentágono estava ciente do plano e das suas potenciais implicações para aumentar as tensões entre Moscou e Washington. Segundo as fontes, é claro que nunca saberemos se era verdade ou não, os oficiais do Pentágono ficaram surpresos com a alegação e desconheciam qualquer plano do tipo. No entanto, a informação foi levada a sério a ponto de os oficiais dos Estados Unidos contatarem os ucranianos e basicamente dizerem: se vocês estão pensando em algo assim, não façam. Apesar da profunda dependência da Ucrânia dos Estados Unidos para apoio militar, de inteligência e diplomático, os oficiais ucranianos nem sempre são transparentes com seus colegas americanos sobre suas operações militares. E isso tem frustrado os oficiais dos Estados Unidos que acreditam que essas operações não melhoraram a posição da Ucrânia no campo de batalha, mas sim arriscaram alienar aliados europeus e ampliar a guerra. Como exemplo disso, podemos lembrar dos ataques ucranianos contra a infraestrutura de óleo e gás da Rússia, que afetavam interesses tanto dos Estados Unidos quanto de alguns países europeus, sem contar os riscos para a economia global como um todo. Nos últimos 2 anos, algumas dessas operações que preocupam os Estados Unidos incluíram um ataque a uma base aérea russa na costa oeste da Crimeia, a explosão de um caminhão que destruiu parte da ponte do Estreito de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, e ataques de drones no interior da Rússia. O presidente Vladimir Putin frequentemente se refere a esses ataques como atos T... usando-os como evidências para justificar as alegações de que a invasão da Ucrânia é, na verdade, uma guerra defensiva. Mesmo com as negações dos Estados Unidos, os oficiais russos insistem publicamente que esses ataques não poderiam ocorrer sem o apoio dos Estados Unidos. Afinal, a identificação dos alvos, assim como a orientação, seriam difíceis de serem feitas de forma autônoma por Kiev. Ainda não está claro se o suposto plano ucraniano era real e iminente, nem qual seria sua forma. Oficiais do Pentágono e da Casa Branca afirmam que nada aconteceu, pelo menos ainda. Eles se recusaram a descrever a chamada em detalhes, mas enfatizaram a necessidade de diálogo entre os adversários. Durante a chamada, o secretário enfatizou a importância de manter as linhas de comunicação abertas em meio à guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia. Os oficiais do Pentágono não disseram se Austin mencionou o assunto em uma ligação com seu homólogo ucraniano. Uma declaração do Ministério da Defesa da Rússia após a chamada de 12 de junho confirmou que Beluzov a iniciou e acrescentou que a questão de prevenir ameaças à segurança e reduzir o risco de possível escalada foi discutida, mas não mencionou uma suposta missão secreta ucraniana. Os oficiais ucranianos e o Kremlin se recusaram a comentar o assunto, e o Ministério da Defesa da Rússia também não respondeu a um pedido de comentário. Essa rara visão dos bastidores de uma chamada sensível entre ministros da defesa mostra como há muito mais nas conversas privadas entre oficiais americanos e russos do que o que é revelado ao público. Por exemplo, na ligação do mês passado entre Austin e Beluzov, Austin enfatizou a importância de manter as linhas de comunicação abertas em meio à guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa russo, eles ainda trocaram pontos de vista sobre a situação em torno da Ucrânia. E Beluzov ainda apontou para o perigo de uma escalada da situação em conexão com o contínuo fornecimento de armas americanas às forças armadas ucranianas. Mas 2 oficiais familiarizados com a chamada disseram que Austin também advertiu seu homólogo russo para não ameaçar tropas americanas na Europa em meio ao aumento das tensões na Ucrânia. Cerca de 4 dias depois, os oficiais de defesa americanos elevaram o nível de alerta de segurança em bases militares na Europa em resposta a ameaças vagas do Kremlin sobre o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia em território russo. Os oficiais americanos disseram que nenhuma inteligência específica sobre possíveis ataques russos a bases americanas foi coletada. No final de outubro de 2022, ocorreram 2 ligações entre Austin e Shoigu, a primeira a pedida dos americanos, a segunda dos russos. O resumo do Pentágono sobre a segunda chamada afirmou que o secretário Austin rejeitou qualquer pretexto para a escalada russa e reafirmou o valor da comunicação contínua em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pouco depois, foi relatado que líderes militares russos discutiram recentemente quando e como Moscou poderia usar uma arma nuclear tática na Ucrânia, e isso segundo vários oficiais dos Estados Unidos.
O presidente Vladimir Putin não participou das conversas com seus generais que ocorreram enquanto a Rússia intensificava a retórica nuclear e sofria reveses no campo de batalha. Mas o fato de líderes militares russos estarem discutindo o assunto alarmou a administração Biden, porque mostrava o quão frustrados estavam com suas falhas na Ucrânia e sugeria que as ameaças veladas de Putin para usar armas nucleares poderiam não ser apenas palavras. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.